Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz de nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e muita alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição de número 4, que tem como título Os Dons de Poder. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Antes de prosseguir, eu quero pedir encarecidamente a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que faça a sua inscrição no nosso canal. E você que já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isto para nós é muito importante. À medida que você dá um like, à medida que você faz um comentário, o nosso vídeo ele é mais visto e aí nós podemos alcançar outras pessoas com este ensino maravilhoso da palavra de Deus. Portanto, não deixe de se inscrever no nosso canal, você que está chegando aí agora e ainda não é inscrito, e você que porventura já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque assim nós estaremos alcançando outras vidas, outras pessoas, outros professores, outros alunos com este ensino maravilhoso da palavra de Deus. Vamos então prosseguir, mas antes de prosseguir, eu quero fazer uma breve oração ao nosso Deus e logo logo iniciaremos a nossa aula tão especial que fala sobre os dons de poder. O dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, no nome de Jesus, teu Filho, nos dirigimos a Ti em oração para te pedir encarecidamente que durante a nossa exposição aqui, o Teu Espírito nos inspire, nos direcione naquilo que iremos falar e os Teus servos possam aproveitar ao máximo esta aula. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula. Nós trouxemos para você este quadro muito interessante. Era muito comum nas nossas casas, nos nossos lares, termos na parede este quadro sobre a travessia do Mar Vermelho. Este é o milagre mais citado em toda a Bíblia. Este é um momento tão especial registrado na palavra de Deus lá no livro do Êxodo, no capítulo 14, quando Moisés conduziu o seu povo através do mar. Ali nós vemos registrado o poder de Deus para operar grandes milagres. E eu trago este quadro, você que conhece esse quadro de muitos anos vai se alegrar ao vê-lo aqui nesta tela, e é para mostrar já de antemão o que vamos falar nesta lição, sobre os milagres, sobre o poder de Deus de fazer coisas extraordinárias. Vamos, portanto, ao nosso texto áureo que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vou repetir. A minha palavra, disse o apóstolo Paulo, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos prosseguir e veremos agora a nossa verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 4, 9, 10 e 11. Vamos então a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas.
e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos, portanto, ao nosso objetivo geral, que é o seguinte: examinar os dons de poder. Nossos objetivos específicos são, primeiro, definir o que significa dom da fé. Segundo, evidenciar biblicamente os dons de curar. Terceiro e último, discorrer a respeito do dom de operação de maravilhas. Eu peço ao querido professor e aluno que olhe na sua revista, porque na minha revista não está escrito dessa forma, está escrito descorrer, e o verbo correto é discorrer, e também está assim, a respeito do dom de maravilhas. Na verdade, o dom se chama operação de maravilhas. Você pode aí acrescentar com a canetinha. Aliás, você que é estudante sabe que não se pode ouvir e assistir uma aula dessa sem uma canetinha nas mãos, para você poder anotar tudo aquilo que nós vamos passar para você durante essa aula. E temos muitas informações adicionais nessa aula. Não perca nenhuma delas. Fique bastante à vontade para aproveitar bem o material que estamos deixando para você nesta aula. Vamos então a este quadro que temos apresentado nas aulas anteriores, apenas para destacar que estamos estudando neste trimestre sobre os dons espirituais. Falaremos sobre dons ministeriais depois. Falaremos no final deste trimestre sobre os dons de serviço também. E os dons espirituais é o que nós estamos tratando agora. Os dons espirituais se dividem em 3 grupos e nós já apresentamos aqui. Na próxima tela nós temos, mas aqui está em destaque os dons que estudaremos nesta lição. Os dons chamados de dons de poder. O dom da fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Vamos, portanto, a este quadro apenas para reforçar o que já falamos e mostrar que a fé neste grupo, nessa categoria, ela é considerada como o dom principal neste grupo, nessa categoria chamada dons de poder. Porque sem fé não há curas, sem fé não há milagres da parte de Deus. Vamos mostrar agora uma tela, antes de falarmos da nossa introdução, que fala sobre as características desta categoria de dons. Isso está baseado no livro O Espírito Santo, de Ralph Higgs. Ele apresenta para nós o seguinte: os dons de poder. Como eles se caracterizam? Primeiro, são dons que se operam na esfera física. Milagres, curas. São dons que nós vemos os seus resultados. Segundo, são dons ativos que produzem sinais e maravilhas por intervenção divina. É Deus agindo através dos seus servos, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo maravilhas, milagres, para que os homens creiam no Evangelho. Este é um dos objetivos principais da operação de maravilhas, Vamos lá. Terceiro, constituem as obras que acompanhavam e confirmavam o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Último, recebemos a promessa de realizar as mesmas obras ou obras maiores do que nosso Mestre Jesus Cristo fez. Então, meus amados irmãos, ao olharmos para estes dons, nós olhamos para o que Jesus Cristo realizou aqui na terra, curas, milagres, e desperta em nós o interesse maior ainda ao percebermos que nós podemos fazer obras maiores do que ele fez. Então, este dom, ou esta categoria de dons, tem tudo a ver com o trabalho da igreja nos dias atuais. Jesus Cristo não mudou. E se ele não mudou, as suas obras não mudaram. Ele continua salvando, libertando, curando e realizando milagres para a glória do nome de Deus Pai e para que a igreja possa mostrar que o Evangelho, como disse Paulo, não é apenas palavras persuasivas, mas sim poder de Deus para todo aquele que crê. Prosseguindo, vamos para a nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você
deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-o com fé em oração. Eu destaco aqui o que diz Mike Pirman sobre esta categoria de dons. Ele diz que são os dons que concedem poder para agir sobrenaturalmente. Se você assistiu à última aula que nós deixamos aqui neste canal, você deve se lembrar que os dons de revelação são aqueles dons que nos capacitam, nos dão poder para saber sobrenaturalmente. Os dons de poder nos capacitam, nos dão poder para agir sobrenaturalmente. É isso que nós devemos distinguir desde já, e na semana que vem falaremos sobre os dons de elocução, que nos permite a falar de forma sobrenatural, a transmitir mensagens de Deus para a igreja de modo sobrenatural. Vamos lá. O dom da fé é o primeiro dom que aparece nesta categoria dos dons de poder. Antes de falar do dom da fé, não podemos perder a oportunidade de falarmos sobre a fé. O que é fé? A definição de fé, ela é bíblica. Aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aprendemos com o texto do capítulo 11 da carta aos Hebreus, que é chamado, este capítulo, de galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para a operação ou para as operações divinas entre os homens. Então a nossa fé, ela é fundamental, meus amados irmãos, para que Deus continue operando no meio dos homens, para que Deus continue manifestando o seu poder a esta humanidade perdida que não crê mais em Deus, esta humanidade perdida que vive nas trevas da incredulidade. Nós devemos sim buscar de Deus esses dons e assim mostrar para o mundo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele operou, ainda opera e operará, porque ele é o mesmo. Temos nessa tela os tipos de fé. É claro que você pode encontrar divergência em alguns autores, mas eu trouxe para você aqui tipos de fé. Nós temos a fé natural, é inato ao homem. Ele acredita que ao entrar no avião chegará ao seu destino, trabalha acreditando no salário do final do mês, dorme acreditando que se levantará no dia seguinte. Isso se chama fé natural. Temos a fé salvadora, é que faz o homem se aproximar de Deus. É despertada através da pregação. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E leva o homem a crer em Cristo como Salvador. Essa se chama fé salvadora. Temos a fé que é considerada fidelidade, que faz parte do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Temos a fé como doutrina ou crença, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Isso nós vemos no nosso livro de apoio da CPAD. Cada trimestre tem aquele livro de apoio, você vai encontrar lá fé como doutrina. E por último, a fé sobrenatural. Através dos dons do Espírito Santo, realizamos e cremos em milagres fora da razão humana. Por isso, a nossa revista diz assim: a fé como dom, no item número 2 do primeiro tópico, é distinta da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Segundo Stanley Orton, é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. E para o item 3 do primeiro tópico, nós temos exemplo bíblico do dom da fé. A nossa revista logo traz Moisés. Eu queria dizer algo para você interessante. Nós temos aqui
um livro que também é um best-seller, que é o Manual Bíblico de Halley, ele fala sobre Moisés da seguinte forma. Diz assim este livro: afora Jesus, jamais foi dado a qualquer homem ser veículo de tantos e tão assombrosas manifestações do poder divino como aconteceu com Moisés. A nossa revista traz a travessia do Mar Vermelho, que nós apresentamos lá naquela primeira imagem no início da aula. Eu vou ler aqui o que está na revista para você. Diz assim: não temas, disse Moisés, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Mas se você examinar as Escrituras, você vai ver Moisés agindo com fé, por exemplo, em relação às pragas que foram derramadas, que vieram sobre o Egito, em relação às codornizes no deserto, em relação ao maná que caía do céu. Moisés foi um homem de muitos milagres na sua vida através da sua fé. Diz assim o Manual Bíblico de Halley o seguinte: evidentemente, Moisés não poderia tirar Israel do Egito e sustentá-lo no deserto por 40 anos, não fosse o auxílio direto e milagroso de Deus. Tão alto privilégio espiritual, como no caso de Paulo, acompanhou-se de sofrimento quase inacreditável. Moisés sofreu pelo povo que ele conduziu, mas através da sua vida, muitos milagres aconteceram. Ele tinha fé no Deus que tinha aparecido para ele e lhe deu toda a autoridade para ir até o Egito e tirar o povo de Israel de lá. Elias e Eliseu, acrescento também essa informação, nessa lição, está tarjado em verde, é um acréscimo nosso. Elias e Eliseu foram homens de fé. Olha, amados irmãos, em 1 Reis, capítulo 17 ao 18, e 2 Reis, capítulo 2 a 6, nós vemos os milagres que aconteceram na vida desses homens de Deus, homens de fé. Alguns estudiosos dizem que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Alguns dizem que Elias fez 7 milagres e Eliseu fez 14 milagres, associando isso àquela palavra da porção dobrada que lhe foi dada. Agora, veja que interessante, meus amados irmãos. Estes homens, eles trabalharam num momento difícil. E o Manual Bíblico de Halley também fala sobre isso. Que apesar da Bíblia ser um livro de milagres, a Bíblia não mostra milagre o tempo todo. Não. Há ocasiões específicas nas quais o milagre acontece. Vou repetir. Há ocasiões específicas nas quais os grandes milagres acontecem. Nesse manual nós vemos aqui, primeiro, 4 grandes momentos bíblicos quando aconteceram grandes milagres. Primeiro, no estabelecimento da nação messiânica, sob a liderança de Moisés e Josué. Muitos grandes milagres aconteceram. Moisés abriu, pela autoridade de Deus, o Mar Vermelho. E Josué deteve também as águas do Rio Jordão. Então nós vemos muitos milagres acontecendo neste início, no estabelecimento da nação messiânica. Segundo momento, no momento crítico de luta contra a idolatria. Exatamente diz aqui o que nós apresentamos na tela. Elias e Eliseu trabalharam nesse momento crítico, quando não se acreditava de fato em a quem deveriam adorar, se era Baal ou se era Jeová. Outro momento específico de milagre foi no cativeiro, quando a idolatria preponderava. Daniel e seus amigos viveram grandes milagres em Babilônia. Os amigos de Daniel foram lançados
na fornalha de fogo ardente, o fogo não os queimou. Daniel foi lançado na cova dos leões e nada lhe aconteceu. Grandes milagres aconteceram neste momento. E por último, diz o nosso manual, na inauguração do cristianismo, através do ministério de Jesus e dos apóstolos. Mas, ao final do seu ministério, Jesus Cristo deixou uma promessa para nós, que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Então, nós entendemos que a igreja pode, ainda nesses dias, vivenciar milagres, crer em milagres, porque eles acontecem ainda. Amém? Na tela seguinte, nós vamos apresentar para vocês um texto, na verdade é um estudo. Olha que importante, irmãos, esse estudo nos apresenta o seguinte: a fé, ela vê o que está longe. A fé vê o invisível. A fé vê o futuro. A fé nos faz ver o que é a glória de Deus. Disse Jesus: se creres, verás a glória de Deus. A fé nos faz ver o impossível. A fé nos faz ver o grande amor de Deus. E por último, a fé nos faz ver o Cristo coroado. Olha como a visão da fé é importante para o cristão. Paulo escreveu: porque não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Devemos viver da fé. A fé é um assunto muito abrangente nas Escrituras. Nós vamos nos deter aqui, vamos voltar a falar sobre os dons espirituais, porque senão nós desviamos um pouquinho do assunto. Dons de curar é o segundo dom da categoria dos dons de poder. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. No livro de apoio que a CPAD disponibiliza para nós, que a CPAD deixou para nós temos uma explicação sobre este plural. Este plural se refere, segundo alguns estudiosos, a pessoas que podem ter poder e autoridade sobre determinadas enfermidades. Ou aquele que, porventura, tem autoridade e poder sobre todas as enfermidades, é visto como alguém que tem dons de curar. Então, irmãos, não há um consenso a respeito desse plural. O que importa é isto: Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Na revista Escola Dominical, nós temos dois textos citados: Êxodo capítulo 15, versículo 26 e Salmo 103, versículo 3. Mas eu acrescento um texto que é maravilhoso, irmãos, que está em Jeremias capítulo 17, versículo 14, que diz assim: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Vamos ao segundo item do segundo tópico, que fala sobre a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu corpo. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 23. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, eu acrescento essa referência bíblica para você, estaremos sujeitos a toda sorte de enfermidade. Só então, quando nós tivermos a transformação completa do nosso corpo, a redenção do nosso corpo, só então Deus há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Enquanto isso não acontecer, irmãos, nós estaremos sujeitos às enfermidades neste mundo terrível. Prosseguindo, vamos então falar agora sobre os propósitos da cura divina. No trimestre passado, nós
deixamos para você aqui uma lição que falava sobre Jesus cura ainda hoje, sobre Jesus ainda cura. E realmente, Jesus continua curando, libertando, salvando, fazendo milagres. Porém, é importantíssimo, ao falar de cura, falar sobre os propósitos da cura divina. Vamos lá? Isso é um acréscimo para você também nesta aula. Jesus curou muitas pessoas. Está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 34. Ele treinou os seus discípulos em Lucas 9, 1 e 2, e os 70, em Lucas 10, versículo 9, nos mostra isso, a realizarem curas. Então, Jesus preparou os discípulos para isso. Ao ascender, deu-nos autoridade para repreendermos as enfermidades. Está na grande comissão. Mas quais são os propósitos da cura divina? É importante, irmãos, destacar isso aqui, porque nós recebemos os dons de curar, mas nós não nos tornamos curandeiros. Não, nós devemos ter cuidado com isso. Devemos olhar quais foram os propósitos da cura divina e ver que esses propósitos estão em evidência até hoje. Qual é o primeiro? Demonstrar compaixão pelo sofrimento humano. João capítulo 11, versículo 35 nos diz que Jesus chorou. Segundo, levar o povo ao conhecimento da salvação. Terceiro, glorificar a Deus. O povo glorificava a Deus quando via os milagres acontecendo, as curas acontecendo. E por último, propagar a mensagem com sinais. A finalidade, o propósito da cura divina são estes. Repetindo para você. Demonstrar compaixão pelo sofrimento humano, levar o povo ao conhecimento da salvação, glorificar a Deus e propagar a mensagem com sinais. Vamos então ao terceiro item do segundo tópico. A necessidade desses dons. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Amados irmãos, o avanço da ciência foi profetizado na Bíblia. Está escrito na Bíblia que a ciência iria se multiplicar, e se multiplicou. E o homem, através da sabedoria dada por Deus, tem realizado cirurgias de alto risco e tem salvado a vida de muitas pessoas. Agora nós temos visto o homem trabalhando nas vacinas para combater o coronavírus. De onde veio essa sabedoria? De onde veio esse conhecimento? Veio de Deus. Para quê? Para que haja o bem-estar de todos, para que as doenças sejam combatidas, para que a pessoa possa ter longevidade. Entretanto, nós não podemos nos esquecer o que a Bíblia fala sobre os dons de curar. Diz na nossa revista o seguinte: quanto aos dons de curar, na nossa revista chega a estar escrito dons de curas, mas quanto aos dons de curar, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar todas as doenças. Não é porque o homem avançou no conhecimento e que preparou tantas vacinas e tantos tratamentos são feitos que Deus parou de operar, que os milagres não acontecem mais. Não, Deus continua intervindo, Deus continua trabalhando, Deus continua agindo. E repetindo, quanto aos dons de curar, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Vamos agora ao terceiro e último dom classificado como dons de poder, o dom de operação de maravilhas. Diz assim a nossa revista: este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e
impensáveis. Eu trouxe algo adicional para você aqui, meu amado irmão. Veja o seguinte, no Antigo Testamento são registrados cerca de 50 milagres. Alguns chegam a falar que são 54 milagres no Antigo Testamento. No ministério de Jesus temos 35 curas e milagres registrados. Ou seja, aí nós vemos como que Deus continuou trabalhando no ministério de Jesus, assim como trabalhou no Antigo Testamento, realizando coisas extraordinárias. E me chama a atenção, eu quero acrescentar esse versículo aqui, de um versículo que é maravilhoso, em Atos capítulo 19, versículo 11. Ele nos dá uma grande lição. Diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Este versículo mostra que quem faz as maravilhas é Deus. Mas ele utiliza as mãos de Paulo, ou ele utiliza as mãos dos seus servos. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Isso nos mostra, irmãos, que ainda que aconteça um milagre, você ore e alguém milagrosamente seja curado, a honra e a glória pertencem a Deus, porque quem cura é Deus. Vamos então mostrar para você mais uma coisa maravilhosa que nós trouxemos. Curas e milagres no livro de Atos. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos pelo menos 14 sinais que podemos incluir entre curas ou milagres. Eu vou deixar para você essa tela, você pode printar, você pode pausar o vídeo e você observar o que aconteceu no livro de Atos, desde o capítulo 3 até o capítulo 28. Nós temos curas e milagres que aconteceram. Eu vou citar alguns aqui rapidamente. Atos 3, o coxo que estava lá na porta, chamada Formosa. Em Atos 4, nós vemos que o lugar se moveu, se abalou com a oração dos apóstolos. Paulo viveu grandes milagres na sua vida desde a sua conversão. E aí nós temos apenas os nomes, irmão. Vou citar aqui na vida de Enéas, Dorcas, Pedro, Elimais, ou Elimas, o coxo em Listra, mais um terremoto que aconteceu, e ali aconteceu quando Paulo e Silas estavam na prisão, em Atos capítulo 16. E por último, a cura da febre que o pai de Públio teve, e aí foi curado também. Enfim, nós temos vários milagres e curas realizados no livro de Atos dos Apóstolos. E eu chamo a atenção para esse texto, porque ele fala o seguinte, além disso, há cerca de 6 referências a sinais e prodígios realizados pela igreja de uma forma geral, sempre ligados à proclamação da palavra, resultando em conversões, cumprindo-se o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que estes sinais seguirão os que creem. Então, é importante dizer isso aqui, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve viver confiando que os milagres são uma evidência também para os nossos dias. Vamos prosseguir. Item número 2 do terceiro tópico, exemplos bíblicos. Em Mateus 8, Jesus repreendeu enfermidades, demônios, o vento e o mar. Neste mesmo capítulo, nós vemos o poder do Senhor Jesus Cristo em realizar milagres, em realizar cura e em realizar libertação. Eu chamo a atenção dos irmãos porque nós continuamos a obra do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos orar para que o Senhor continue repreendendo enfermidades, que os espíritos malignos sejam repreendidos e que em momentos oportunos, quando Deus quiser realizar milagres extraordinários, Ele possa continuar realizando através de nós. Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a Lázaro, morto havia 4 dias. Ele alimentou multidões. Nosso Senhor tem todo o poder, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou, meus amados irmãos. Ele deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Prosseguindo, terceiro e último item do terceiro e último tópico, diz assim: distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas.
O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar e exigir a cura dos enfermos. A palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Quem faz o milagre é Deus. Ele pode fazer ou não fazer. Ele é Deus, ele não é servo nosso. Nós não o mandamos em Deus. Deus é quem comanda a nossa vida. Prosseguindo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Jesus nos ordenou a impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. Prossegue assim o nosso comentarista falando: o crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias, nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Meus amados irmãos, é um perigo querer se apropriar daquilo que é do próprio Deus. E muitos estão sendo decepcionados em nossas igrejas porque acreditam em profecias falsas ou em revelações de mentira e não acontece aquilo que ele esperava e ele fica decepcionado. Eu quero trazer para você, na próxima tela, algo importantíssimo. Quando o impossível acontece, talvez você esteja me dizendo assim, mas pastor Daniel, nós não vemos mais milagres, não vemos coisas extraordinárias acontecendo, nós não vemos mais coisas espantosas. Aliás, a nossa revista começa a nossa introdução falando sobre isso. Ela fala assim, por que atualmente não vemos as manifestações de dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? São indagações que estão na introdução da nossa revista. Eu quero dizer para você algo que, na minha reflexão, eu senti de Deus de escrever isto e até hoje eu o utilizo para explicar que o impossível ainda acontece. Sim, ainda acontece. Porém, preste atenção, meus amados irmãos. Deus trabalha nos limites que ele mesmo estabeleceu. Eu coloquei nesse quadro escrito assim: o agir de Deus nas causas impossíveis tem as limitações que ele mesmo estabeleceu. Então, veja só o que nós deixamos para você. Deus não fará nada que seja contrário à sua vontade. Por isso, é importante orar segundo a vontade de Deus. Às vezes a pessoa está lá no seu estado terminal, Deus quer recolher aquela pessoa, já cumpriu a sua missão, e vai aquele irmãozinho desavisado e ordena a cura. Você vai se levantar, irmão, Deus vai te tirar daí. E nós estamos vendo com nossos olhos que aquilo não vai acontecer. E a pessoa fica decepcionada. Ah, mas cadê o milagre? Por que Deus não está fazendo milagre? Irmãos, temos que avaliar se é a inteira vontade de Deus, senão ele não fará. Segundo, Deus não fará nada contrário ao seu plano, principalmente ao seu plano salvífico. Deus não fará nada contrário ao plano que ele já estabeleceu pelo seu próprio poder. Terceiro, Deus não fará nada contrário à sua palavra, contrário à verdade expressa na sua palavra. Por exemplo, Deus faz o impossível. Sim, Deus faz o impossível, mas Deus não resgatará o inimigo de nossas almas jamais. Porque isto já está no plano de Deus, está escrito na sua palavra o que vai acontecer com ele. É só ler o livro de Apocalipse no final que você vai ver para onde vai o inimigo de nossas almas e todos aqueles que estarão seguindo e fazendo a sua vontade, a vontade dele, o inimigo de nossas almas. Então Deus não fará nada contrário à sua palavra e ao seu plano. E por último,
Deus não fará nada contrário à sua natureza. Eu estou falando isso por uma experiência própria. Uma vez uma irmã me pediu oração por uma pessoa que estava com uma causa na justiça. E o pedido dessa irmã para mim era que Deus fosse injusto. Porque eu perguntei, mas a pessoa teve culpa? Ele foi responsável pelo que ele cometeu? Sim, pastor Daniel, ele foi o culpado, minha irmã. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então Deus não fará injustiça. Ah, mas Deus é o Deus das causas impossíveis, sim. Mas Deus não pode contrariar o seu amor. Deus não pode contrariar a sua justiça. Deus não pode contrariar a sua própria natureza. Tome cuidado com esse pedido que você faz a Deus, que você coloca como causa impossível, e talvez não tenha acontecido porque é contrário à vontade de Deus, é contrário aos seus planos, à sua palavra, e quem sabe até mesmo à natureza de Deus. Por último, nesse quadrinho amarelo, eu deixo para você o seguinte: além disso, é preciso depositar toda a nossa fé nele. Diz a Bíblia, se tu crê, tudo é possível ao que crê. Ah, irmão Daniel, tudo é possível. Sim, tudo é possível, mas nada Deus fará se contrariar a sua vontade, a sua palavra, a sua natureza e o seu plano, principalmente o seu plano salvífico. Amém? Eu quero deixar para você uma outra tela importantíssima como um acréscimo. Diferença entre os dons de curar e a operação de maravilhas. Muitas pessoas se confundem e eu quero aqui apresentar 3 diferenças bem importantes para você, meu querido professor e aluno. Primeiro, a respeito dos dons de curar, nós temos o seguinte: é a ação sobrenatural de Deus sobre o corpo humano. Curar uma enfermidade. Por outro lado, a operação de maravilha é a ação sobrenatural de Deus sobre o corpo, sobre a natureza, sobre as circunstâncias, enfim. A operação de maravilhas é muito mais abrangente do que os dons de curar neste aspecto. Segunda grande diferença, os dons de curar operam na esfera pessoal. A pessoa recebe a bênção e testemunha a cura. Se eu estou com dor de cabeça, vem um irmão, ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, ora, a dor de cabeça vai embora, eu testemunho a minha cura. Eu digo, estava com dor de cabeça e agora não estou mais. Por outro lado, a operação de maravilhas é um dom que é operado na esfera pública. Todos os presentes são testemunhas. Todos os que estão ali veem quando o paralítico se levanta. Por isso, um paralítico levantar da cadeira é uma operação de maravilha, não é uma cura. Assim, se diferencia. Outra forma de diferenciar é o seguinte: normalmente as curas se repetem. Exemplo, muitas pessoas são curadas de câncer. Muitos são curados de câncer. Agora, a operação de maravilhas são operações extraordinárias, excepcionais e dificilmente se repetem, porque senão deixaria de ser maravilha, deixaria de ser extraordinário. Então, fica para você essas 3 diferenças muito claras para que você possa distinguir quando acontece a cura e quando acontece o milagre. Terminando, vamos ler a nossa conclusão. Diz assim, a nossa revista tem uma conclusão bem extensa, nós suprimimos uma parte e vamos ler apenas essa que está na tela. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, os dons de curar e o de operação de maravilhas, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. É bom você que não estudou a lição anterior estudar sobre o propósito dos dons espirituais. Foi estudado na 2ª lição. Volte lá, você pode acessar também no nosso canal essa lição. Nós temos lá qual é o propósito dos dons espirituais. É sempre trazer
edificação para a igreja. E aí você soma a isso os propósitos da cura e dos milagres, que é o que? Demonstrar compaixão pelo sofrimento humano, que é manifestar o poder de Deus na pregação do evangelho, que é glorificar a Deus. Nunca, jamais podemos usar os dons de Deus para interesses próprios. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Eu encerro aqui, desejando a você uma aula abençoada no próximo domingo e convido a você para a lição número 5, que trataremos sobre os dons de elocução. Você que está conosco até aqui, que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu disse no início e vou repetir, é importantíssimo que você deixe o seu like. É só ir aí na tela e clicar nesta mãozinha e assim nós vamos alcançando outras vidas para a glória do nome do Senhor. Eu termino esta lição desejando a todos vocês uma lição abençoada no próximo domingo e que o Senhor possa nos dar da sua infinita graça nestes tempos tão difíceis. Deixo aqui um abraço para a minha família, minha esposa, a irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, e também um abraço para o nosso pastor, presidente, pastor Samuel da Silva, pastor da Assembleia de Deus de Colubandê, a igreja na qual servimos ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e tenha uma boa aula no próximo domingo. Em nome de Jesus, eu me despeço. Amém e amém.